Queridos, paz de Cristo, uma alegria estarmos juntos mais uma vez, aqui já sem perder tempo, avançando para completar a parte 2 do vídeo sobre quantos céus existem na Bíblia. Aqui recapitulando, já comentamos que são 3 céus: o primeiro céu, o firmamento; o segundo céu, que é o intermediário, o céu galáctico, né? O céu das galáxias, portanto o céu cósmico; e o terceiro céu, céu morada de Deus. Primeiro céu, lugar onde as aves habitam; segundo céu, lugar dos planetas e das estrelas; e terceiro céu, lugar onde Deus mora. E aqui já falei algumas coisas sobre esse céu, que ele é real, ele existe, é um ambiente espiritual, ele é extremamente extenso, imenso, marcado por delícias. Para saber mais sobre isso, você precisa acessar o primeiro vídeo sobre o céu. Aqui esse é a parte 2, tem que voltar lá e ver a parte 1 de 45 minutos sobre o céu. Você não pode assistir esse sem assistir aquele, você precisa avançar para ver aquele, porque lá lancei as bases da doutrina celeste, portanto é indispensável que você assista aquele outro. Aqui eu reforço a importância de você atentar aqui para a nossa chamada aqui, Crescendo pela Palavra, é o nome do portal, do canal, @pastor Gilson Paulo Oficial. É importante que você divulgue, comente, curta, compartilhe, acione o sininho para ficar atento às postagens que eu faço aqui semanalmente. Também está aí a chave Pix, bem como a chave, o telefone para agenda, 21984778523. Aqui eu vou avançar então para tratar sobre fechamento da doutrina relacionada ao céu, que eu comentei aqui em rápidas palavras. Lembrando aqui que eu não quero esgotar o assunto, é somente um lampejo, uma visão pálida sobre a grandeza do céu. Vamos lá então aqui avançar em nome do Senhor. Lembrando que eu comentei com você na aula passada, no vídeo passado, sobre no céu existe, no céu temos o trono de Deus, e citei aqui alguns textos relacionados a esse trono, tanto que a Bíblia diz que Jesus se assentou à destra da majestade nas alturas, está sentado à destra de Deus, mostrando também a existência desse trono. E o trono tem a ver com autoridade, soberania, majestade, juízo, justiça, né? Tanto que o trono de Deus, as bases dele, juízo, justiça, Deus agindo como esse legislador, porque o Criador estabelece como a maneira correta das coisas acontecerem, e também reforça e retrata esse rei por excelência, esse rei cujo cetro, marcado por equidade, vai atuar na hora certa, no momento certo. Deus não perde o controle. A Bíblia diz que Isaías contemplou a visão do trono de Deus, né? No ano que morreu Reusias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. João, na ilha de Pátimos, depois que foi levado ao céu, ele viu também o trono de Deus, e do trono uma voz que bradou em sua direção como uma voz de trovão, uma voz de muitas águas, né? Maravilha, maravilha, maravilha. Está aqui, ó. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Outro texto de Hebreus, mas do Filho de Jesus diz: ó Deus, teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Que bênção, que maravilha. Então, além do trono de Deus, no céu também nós temos o tabernáculo celeste. O tabernáculo celeste. Lembrando aqui que Moisés fez um tabernáculo lá no deserto, e tudo que ele fez conforme o modelo. Era uma forma de retratar simbolicamente, ou uma ideia pálida da realidade concreta, o real, o superior, que era o céu. O tabernáculo terrestre foi feito com 3 compartimentos: o lugar, o átrio,
esse pátio, lugar acessível a todos, o lugar santo que os sacerdotes entravam, cada um com seus utensílios próprios, e por fim o lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, onde somente o sacerdote principal entrava, o sumo sacerdote, e nesse lugar principal estava a Arca da Aliança, e no qual derramava também assim a glória de Deus. Esse tabernáculo terrestre sombra dos bens futuros, dos bens vindouros, do contexto espiritual, porque há um tabernáculo celeste em que não é Arão que atua, mas sim um sacerdote de uma outra ordem, da ordem de Melquisedeque, uma referência à pessoa de Jesus, porque o sacerdócio araônico, é passageiro e temporário, mas o sacerdote de Melquisedeque é eterno e permanente, aleluia, O tabernáculo de Arão é pecaminoso, o sacerdote que atua no tabernáculo celeste é perfeito, venceu a morte, o pecado, morreu, ressuscitou e vive está. Enquanto o sacerdote terreno, o principal, com muito esforço, entrava uma vez por ano no lugar santíssimo, Jesus venceu e adentrou não o sacerdócio, não o Santo dos Santos, ele entrou no trono de Deus, no céu, no céu dos céus, e assentou-se à destra da majestade. Em Cristo não acessamos o lugar santíssimo, em Cristo acessamos o trono de Deus. Tanto que a Bíblia diz assim: cheguemo-nos com ousadia ao trono da graça, a fim de que alcancemos graça e misericórdia, para que sejamos ajudados em tempo oportuno. Há esse tabernáculo celeste com esses 3 compartimentos no céu, e Jesus entrou e rasgou os céus e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais, que eu vou explicar para você daqui a pouco, em nome do Senhor. Maravilha, maravilha, Assim, no céu nós temos também Jesus assentado à destra da majestade. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. O texto que eu acho maravilhoso, o texto clássico, tanto de Atos 7:55, em que Estevão sendo apedrejado, naquele momento de morte e tal, ele viu Jesus de pé diante dele, Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus, que estava à direita de Deus, aguardando a vinda, a chegada, a subida desse grande homem de Deus chamado Estevão, que morreu apedrejado, mas não perdeu a fé, nem tampouco negou aquele que vive e reina para sempre, e foi aguardado nas mansões celestiais pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O texto lá de Hebreus, dentre tantos outros, que cita essa posição de Jesus à destra da majestade, de autoridade, portanto de domínio, isso é maravilhoso. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, a alegria de vencer, portanto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele suportou a cruz, desprezou a afronta, venceu e se assentou, realizou a obra. Pai, está consumado, a ti entrego o meu espírito. E Jesus, portanto, assentou-se à destra da majestade. O céu não está desapitado, O céu tem Deus, Jesus, seu trono, seu tabernáculo, o seu templo. Tem os anjos que o adoram recorrentemente e os salvos que vão morar com Cristo por toda a eternidade. No céu tem também a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém que desceu do céu. Então, perceba que interessante, que já expliquei inclusive no vídeo 1 as dimensões da Nova Jerusalém, e para mostrar a imensidade desse céu para o qual nós iremos morar para sempre com o Senhor. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E no céu também tem a nossa cidade, mas a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade, onde vamos morar e habitar, está nos céus. Jesus mesmo disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e não casa, lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também, a fim de que estejamos para sempre com o Senhor. Donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses
3:20, no céu tem a Nova Jerusalém, mas também tem a nossa cidade, está nos céus, né? No céu também tem o exército angelical. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, miríades, portanto, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu poder, riqueza, sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. Uma multidão angelical adorando aquele que vive e reina para sempre. Que coisa maravilhosa. Agora, para fechar aqui essa aula, daí acelerei, este céu também é chamado de o céu, esse lugar onde Deus mora, a morada de Deus, portanto, o terceiro céu, o céu superior. Tem o céu firmamento, o céu intermediário, que é o céu das galáxias, e tem o céu onde Deus mora, que é a morada de Deus. Esse céu também é chamado de regiões celestiais. Estou aqui afunilando, viu? Regiões celestiais. O termo celestial está ligado ao mundo de Deus. É o celeste, né? Celestial. E regiões celestiais é esse mundo, essa dimensão espiritual que está debaixo, ou estão debaixo, do controle de Deus, dos domínios de Deus, né? Estão debaixo da intervenção celeste. Claro que não somente as regiões celestiais estão debaixo do seu poder, também as regiões terrestres também, as regiões inferiores também, né? Mas aqui eu falo que é esse mundo de Deus. É o mundo da onde a autoridade emana e intervém no mundo das coisas, né, da matéria. Esse termo regiões celestiais está vinculado ao mundo de Deus. Porque a palavra céu na Bíblia às vezes também é utilizada no lugar de Deus. Tem a ver com a sua autoridade, com a sua ambiência. Essas regiões celestiais seria os ambientes do mundo de Deus. Ok? Aqui, ó. Pequei contra os céus e perante ti, palavra do filho pródigo, depois de cair em si, e caindo em si, ele disse: pequei contra os céus e perante ti. Pequei contra Deus, né? Contra Deus. Essa referência, a palavra temática para referir-se ao mundo de Deus. Um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe seja o que tenha sido dada do céu. Aí, enquanto autoridade, o céu se interpõe, o céu se impõe ao mundo dos homens. O mundo dos homens, né? Então, regiões celestiais é o mundo de Deus. Nas regiões celestiais, onde seria o que teria lá? Que lugar é esse? Regiões celestiais. É um termo, uma expressão somente de Paulo. Você encontra 5 vezes na carta aos Efésios a expressão regiões celestiais. Efésios 1:3, Efésios 2:1, 2:6, 3:1 e 6:12, né? São as referências que tem na expressão, a expressão regiões celestiais, mas é uma expressão eminentemente paulina, não se encontra em lugar nenhum. Regiões celestiais é um lugar, essas regiões, né, é um lugar de bênçãos espirituais. Tá lá: bendito seja o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essas regiões celestiais é um lugar de bênção. Quem está lá desfruta da bênção de Deus, né? Veja, não é uma região só, são regiões celestiais, são vários compartimentos nesse terceiro céu. O terceiro céu é tão grande, tão vasto, que tem as suas dimensões, que tem as suas regiões, todas debaixo do controle de Deus, né? É um lugar da habitação de Deus e do seu Filho, portanto tem a ver com o céu, morada de Deus. Ele exerceu este poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, onde está de fato o trono de Deus, que é o céu, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no tempo, no presente século, mas também no porvir. Então esse céu aí é o lugar onde Deus habita. Regiões celestiais, um lugar de habitação dos anjos eleitos. Está lá Efésios 3:10.
Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Perceba aqui que aqui você está sentado com Cristo, já desfruta do céu aqui agora no contexto em Jesus. Você está sentado com Ele, é abençoado com Ele, está sentado ao lado de Deus, à sua destra nessas alturas. Os anjos reconhecem a autoridade de Jesus, né? Aqui é um lugar de habitação dos anjos eleitos, mas também é um lugar aqui que é uma questão mais densa, ou mais tensa, mais sensível, porque, né, diz que é um lugar em que habitam também os anjos decaídos. Aí que é uma dificuldade de compreensão nesse aspecto, mas porque Paulo não está aqui tratando assim, de forma muito técnica, minuciosa da expressão regiões celestiais. Está tratando de fato de um lugar, ou de um ambiente, ou de uma esfera, de uma atmosfera, ou de uma ambiência em que Deus domina e estabelece o seu poder. Até porque também os anjos caídos, os demônios, enfim, tem demônios que atuam nessa esfera que, né, é sensível no mundo dos homens, mas também tem demônios que estão presos em grilhões, né, em cadeias eternas. Há uma dimensão. Aqui eu teria que entrar na questão dessa angelologia. Não vou entrar aqui por conta do vídeo, fugir um pouco do foco, tá bom? Mas também tem a ver com o mundo espiritual. Com o mundo espiritual, não tem a ver com o mundo da matéria, não tem a ver com os demônios que atuam aqui agora no mundo sensível, que inclusive a Bíblia diz tem em Efésios, que eles atuam, que é o príncipe da potestade do ar. Há uma expressão potestade do ar em Efésios 2:2, que portanto tem a ver com essa operação demoníaca no mundo sensível, de possessão, de opressão, né, de escravização que os demônios impõem sobre as pessoas, esses demônios que atuam no mundo dos homens também, a potestade do ar, que tem sobre eles um príncipe, o príncipe da potestade do ar. Mas também tem os príncipes, ou os demônios, ou as potestades nas regiões celestiais, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, né? Então veja que nessas regiões, tem lá as suas seções. Inclusive a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. Se reinaremos com Ele, também tem a ver também a nossa atuação, tem a ver também inclusive com a nossa posição enquanto galardões que receberemos, enfim, é um reino de sacerdotal, reinaremos com Jesus. Então, portanto, tem essa dinâmica aí que nos envolve o mundo célico, que está para além da capacidade de entender, de compreender na sua inteireza, na sua completude. Temos uma pálida ideia, porque em parte profetizamos, em parte conhecemos, mas virá um tempo que o perfeito será manifesto para nós, porque assim como Ele é, o veremos e também seremos. Amém? Aqui, é também chamado de terceiro céu. O céu, morada de Deus, também é chamado de regiões celestiais, também é chamado de terceiro céu, com base no texto lá de Paulo, que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, morada de Deus. Com base, inclusive, no terceiro céu, que defendemos a ideia de que existem pelo menos 3 céus, né? O céu firmamento, o céu das galáxias e o céu, o trono de Deus. E Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Conheço um homem, aí se refere a ele, porque ele não queria se vangloriar aqui, mesmo sendo obrigado quase a defender o seu apostolado. Então ele usa aqui, as divinas revelações, para poder mostrar, defender o seu apostolado diante das acusações que estava enfrentando. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu, até o lugar onde Deus mora, até a morada de Deus. Sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ele chama de terceiro céu e também chama de paraíso. Aqui uma ideia de importância, um dado importante. Terceiro céu também chama de paraíso. E quando os cristãos morrem, eles vão para o paraíso. Portanto, eles vão para o terceiro céu. E o terceiro céu é o lugar onde Deus mora. Nas regiões celestiais já desfrutamos
desfrutamos das bênçãos celestes. Estamos aqui em vida, já desfrutando da vida com Deus em Cristo, e a pessoa morrer, ela vai para o paraíso, não vai mais para o Hades, lugar de tormento, né? Cujo na antiguidade havia 2 compartimentos, um de tormento e outro de bonança, que tem a ver com o seio de Abraão. De sorte que, ao morrer, nós vamos para o paraíso. Olha aqui com calma. A sua morada de Deus, chamada de terceiro céu. E Paulo foi arrebatado. E foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Tamanha é a sua beleza, grandeza, algo indescritível, mas maravilhoso, ao ponto de Paulo suportar todo tipo de perseguição, de açoite, de pedrejamento, de martírio. Ele não suportou a dor por nada. Ele aqui, 14 anos antes, ou seja, quase no início da sua conversão, aí provavelmente estava ainda em Tarso, já convertido, em que inclusive Estevão, enfim, fugiu aqui o nome aqui, né? Que andou com Paulo e Silas, e o antes do Silas, que me fugiu aqui o nome aqui, Barnabé, que Barnabé foi buscá-lo em Tarso, né, para atuar na igreja que estava em Antioquia. Enfim, ele teve naquela sua preparação uma visão tremenda 14 anos atrás, e ele então teve esse encontro com o Senhor no céu, uma experiência espiritual poderosa, as revelações fortes foram tão marcantes que ele de fato fortaleceu a sua fé, e que inclusive ajudou a suportar as perseguições da vida, de pedrejamento, de açoite, de naufrágio e de luta e tal, e inclusive morrer, né, sendo decapitado por Nero no contexto já do final da década de 60 do primeiro século, em que ele venceu a morte e declarou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então assim, ele chamou de paraíso, A palavra paraíso aparece também no Novo Testamento em 3 ocasiões, né? Esse é o céu, paraíso, aonde nós vamos já pós-morte. A palavra paraíso aparece escatologicamente nos 3 textos aqui, né? No Novo Testamento, em Lucas, em Coríntios, que já lemos, e Apocalipse. Em Lucas, é aquela passagem relacionada à morte de Jesus, à sua crucificação, em que o ladrão se arrepende e ele afirma que estarás comigo no paraíso. E disse Jesus: em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não tem o mesmo não, tá? Hoje estarás comigo no paraíso. Então, que paraíso, terceiro céu, lugar onde nós iremos, onde Paulo ouviu coisas inefáveis, e que João teve visões maravilhosas nesse paraíso, no céu, no terceiro céu, lugar da presença de Deus, onde você vai morar e vai habitar, porque nossa cidade está no céu. Nós não vamos herdar a terra, nós vamos herdar o céu. Em 2 Coríntios 12, 4 diz assim: e eis que um homem, se no corpo, fora do corpo não se sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito contar, falar. E Apocalipse, que é uma promessa, aqui quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso. Oh, que maravilha, que está no paraíso de Deus, E aqui paraíso, é claro que pensando no Novo Testamento, tem um paraíso lá que é o Éden e tudo mais, que é uma outra dinâmica de interpretação, mas aqui paraíso, grosso modo, é um lugar tão maravilhoso, tão excelente, que é um termo persa, que os reis persas, quando queriam honrar alguém ou dar um destaque, pegavam essa pessoa e andava com ele no paraíso, no jardim, né, persas, para mostrar uma posição de honra, de beleza e de honraria. Nós estaremos no paraíso com o Senhor, andaremos com o Senhor no paraíso. Que bênção, hein? Paraíso de Deus, não é paraíso de Persa, ou de Grécia, ou de Babilônia, não. É o paraíso de Deus, lugar de excelência. E no paraíso nós teremos acesso à árvore da vida, portanto a morte não atuará mais em nós. Não haverá choro, nem pranto, nem dor, porque o paraíso não tem a ver com essa ideia de sofrimento. Portanto, aqui, né, quando a pessoa, o cristão, quando morre, para onde vai? O seu corpo volta ao pó. E esse corpo, inclusive, aqui já é uma outra aula, não vou explicar aqui agora a ressurreição, aguarda a ressurreição, porque a ressurreição
não é da alma nem do espírito. A ressurreição é do corpo. O corpo aguarda o soar da trombeta. O corpo aguarda Jesus vir e buscar. Esse corpo que morre e é sepultado, vai para o Queber, para a sepultura, ele será revestido de imortalidade e de incorruptibilidade. Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, o que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Lê depois com calma, capítulo 15 aos Coríntios, que é um clássico sobre a ressurreição. O corpo volta ao pó, aguardando a ressurreição. Não importa como esse corpo morreu, ele ressuscitará e unir-se-á a alma e espírito que já está no paraíso de quem morre. Se unir-se-á a alma e se encontraremos o Senhor nos ares. Então, essa vida completa, porque a memória, a razão, sentimentos e tal, consciência não está no corpo, está na parte imaterial, alma e espírito, que vão para os domínios de Deus. A alma do justo já vai para o paraíso e a do ímpio já vai para o inferno provisório. O inferno intermediário, que é o tal Hades, a habitação dos mortos. Esse Hades, inclusive, que às vezes chama-se de inferno, é o inferno provisório, porque o inferno definitivo é o Geena. É só você ver depois do Apocalipse que o anticristo, e o inferno foram lançados no inferno. O anticristo e o Hades lançados no inferno, porque Hades é uma palavrinha grega para se referir ao mundo dos mortos. Era uma ideia de o Deus dos mortos, depois passou a se referir à habitação dos mortos, porque Hades tem a ver com o Sheol lá do Antigo Testamento, habitação dos mortos. Quem morria antes de Jesus, seja justo, seja ímpio, desciam ao Hades, não ao Queber, não à sepultura, mas ao Hades. E lá no Hades, com consciência, tá? Consciência, porque a consciência está na alma e espírito, não está no corpo. Tanto que você tem lá a passagem, que não é parábola, é uma descrição de Lázaro e o homem rico, porque existia um homem rico e tal, que morreu, e também havia Lázaro, dá nome, dá localização, e que lá desceram, morreram, e lá há uma descrição desse tal seio de Abraão, em que o homem rico, olhando para cima, é como se nesse mundo inferior, esse Hades, com dois compartimentos. O compartimento da parte de cima, que era a seio de Abraão, e a parte de baixo, com lugar de tormento. Então ele quer na verdade sair dali, mas só que morreu, depois que morre vem um juízo, não tem mais jeito, então manda lá que Lázaro vai pregar lá para os meios. Não vai, porque quem está aqui não vai. Manda lá socar com o dedinho aqui na minha boca. Não, já acabou, passou a régua, morreu o sexo juízo. Então, quando Jesus morreu, e foi 3 dias no céu da terra, ele foi ao Hades, esse mundo espiritual, e ao Hades lá ele pregou os espíritos em prisão. É o texto lá, é o texto de Pedro, e levou o cativo o cativeiro, texto já de Efésios. Esse pregar, quem quer ser salvo, não é? Ele demonstrou, reforçou que as palavras ditas sobre ele eram verdade, a pregação ali, o querigma, é a ideia de uma confirmação. Ele levou o cativo o cativeiro, de sorte que quem morre em Cristo hoje não tem nada a ver mais com Hades, ele vai para o terceiro céu, para o paraíso, a desfruta da presença de Deus de modo consciente. Quem morre não perde a consciência, porque a consciência está na alma, repito aqui. Então, já desfruta da sua presença. E esse, aguardando a ressurreição do corpo, que acontecerá exatamente no momento do arrebatamento da igreja. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E ambos se encontrarão o Senhor nos ares. Na ressurreição haverá uma transformação, esse revestimento, esse corpo glorioso agora acontecendo por conta da transformação em processo de restauração. Aqui não sei se viajei muito para você entender. Então, se você quiser
põe aqui embaixo que, pastor, faça um vídeo sobre escatologia. Eu vou tratar com você sobre escatologia e tratar sobre a questão, né, do mundo dos mortos, estado intermediário, enfim, o que acontecerá com aqueles que morreram em Cristo Jesus e os que não morreram. Quem morreu sem Jesus aguardará a segunda ressurreição, que é para a vergonha eterna, que acontecerá somente depois do milênio. Aí sim, diante do grande trono branco, todos estarão lá, o livro da vida aberto para constar quem está ali e quem não está, e de ser lançados definitivamente no inferno final, que é o Geena, o inferno final, e não no Hades, que é um lugar provisório, de julgamento, que antes todos iam para lá. Depois da morte de Jesus houve uma mudança, ele levou o cativeiro, e o seio de Abraão agora é terceiro céu, está desfrutando da bênção de Deus. Quem entendeu, diga amém aí nos comentários. Maravilha. Terceiro céu, lugar, que é o lugar de paraíso, o seio de Abraão. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aqui é um contexto sobre depois da ressurreição de Jesus, ele caminha triunfantemente levando seus louros da vitória, tá? É bênção pura. Vou aqui avançar para acabar já essa aula, 30 minutos. E o céu é o destino daqueles que servem a Cristo. Ele se impõe sobre a terra. O céu é o nosso destino. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena aguardar com silêncio a salvação, em silêncio a salvação que vem do Senhor. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Não retroceda, não volte atrás. Insista, persista, persevere. O que há de vir virá. A trombeta soará e nós estaremos para sempre com o Senhor. E ouviremos: vinde bendito de meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Se você crê, diga amém. E aqui cito uma palavra de um grande homem de Deus: os santos navegarão no oceano de amor e serão eternamente banhados nos infinitamente brilhantes, agradáveis e brandos raios de amor divino, recebendo eternamente a luz, sendo eternamente cheios dela, eternamente cercados por ela e refletindo-a eternamente de volta à sua fonte. Você é do céu, você pertence a Deus, portanto adore ao Senhor pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, até a próxima e fique com Deus.